reflexão sobre as duas testemunhas, Moisés e Elias. Os corpos de Elias e de Moisés nunca foram encontrados, pois um foi arrebatado vivo e o corpo do outro desapareceu. Ambos foram escondidos por Deus, que iria usá-los no futuro. No livro de Mateus, capítulo 17, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava no monte da transfiguração, Elias e Moisés apareceram e falavam com ele. O apóstolo Pedro quis fazer uma tenda para os três. Todavia, uma voz vindo de uma nuvem disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve." Moisés representa a lei e Elias os profetas. Mas agora, na nova ordenação de Deus, mostrando-nos que Jesus é o Senhor da lei, é a própria palavra. Portanto, hoje, quem fala é Ele. É Jesus Cristo quem intercede por nós. E a Bíblia nos mostra isso. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo nos afirma que outrora Deus falava pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala pelo seu Filho, que foi constituído herdeiro de todas as coisas. O Senhor é a própria palavra de Deus. A Ele devemos ouvir e o seu falar deve ser o nosso falar. Também no livro de João vai nos testificar que Jesus é a palavra. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali nos testificam. Podemos também analisar no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, sobre a palavra, sobre o que nós devemos ouvir, o que Emmanuel nos trouxe, nos disse. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, ali no seu versículo 4 ao 6, vai dizer sobre Moisés e Elias. Eles são mencionados e Deus afirma que enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque quando vier a desolação, que é o anticristo, as duas testemunhas vão se levantar, vão ser mortas e escarnecidas. Depois essas duas testemunhas vão ressuscitar.
e ressuscitando vão subir com o seu corpo glorificado, todo olho verá. Na epístola de Judas, Judas nos diz que Satanás e o arcanjo Miguel estavam disputando a respeito do corpo de Moisés. No entanto, Deus o escondeu porque também ia usá-lo. Conforme aprendemos no livro de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 até o seu versículo número 7, há duas testemunhas que são os profetas usados por Deus já no final da grande tribulação. Como podemos saber que essas duas testemunhas são Elias e Moisés? Se nenhum nome é mencionado, embora seus nomes não estejam escritos, seus atos podem descrever quem são eles. A Bíblia menciona que uma das testemunhas ela vai ter a autoridade de descer, de fazer chover fogo do céu e impedir que o céu mande chuva, como Elias fez. Elias chegou para Acabe, falou que enquanto não ia haver chuva nem orvalho sobre a terra, senão a ordem, senão segundo a sua palavra. Depois, na matança dos profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu o rego, e ali foi consumido todo aquele holocausto. A Bíblia, ela vai nos dizer que a segunda testemunha, ela pode converter a água em sangue e ferir a terra com diversos flagelos. Esses sinais, nós analisamos a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, quem Deus usara para fazer esses sinais foi Moisés, quando foi tirar o povo do Egito. A água se transforma em sangue, vem as 10 pragas, Deus usando o teu servo. Então, meus irmãos, analisando as duas testemunhas, portanto, é certo que Elias e Moisés vão reaparecer, e a besta do abismo, que é o anticristo, lutará com eles e os matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Os que receberam o selo do anticristo se alegrarão com a morte deles, porém, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus os levantará. Louvado seja Deus, Elias, o grande profeta de Deus do Antigo Testamento, ainda será usado para se opor ao falso profeta. Contudo, também temos de dar valor para os verdadeiros profetas de hoje, pois, por meio deles, Deus realiza a sua obra entre nós. Portanto, as palavras de Deus são espírito de vida. Elas nos suprem interiormente para vivermos para o estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra.
Meus irmãos e minhas irmãs, assim nós compreendemos a vinda das duas testemunhas e temos a certeza que Deus, Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Tenha fé e tenha certeza. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é a certeza que o próprio Deus está nos ajudando, está nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Assim aprendemos mais um pouco sobre as duas testemunhas. Fica na paz, que Deus vos abençoe.